Olá, meus amados, bom dia, a paz do Senhor. Gente, hoje que eu prestei atenção, que ontem eu não li o final do capítulo 15 de Atos. Então eu vou iniciando aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. Essa palavra no final de Atos, capítulo 15, no versículo 40 e o 41, e depois eu vou começar no capítulo 16 de Atos, tá certo? E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora sim, o capítulo 16 de Atos. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Amém? A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e salva-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa. Nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação
são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhe, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes despediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Essa é a leitura de hoje, gente. Essa palavra aqui ela é muito forte, que sempre a gente diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nessa visão, desde o início desse capítulo, Paulo ele tem uma visão, um homem chamando ele para ir até ele. E a gente vê que no cárcere, né, onde eles foram presos, eu digo que Deus permitiu, né, que Paulo e Silas fossem presos, porque ele queria, na verdade, o Senhor
salvar o carcereiro e a sua família. Então eles foram presos, mas na cadeia eles cantavam e louvavam, e as prisões foram quebradas, né? As portas da cadeia se abriram. E hoje não é diferente. Quando cantamos e oramos, buscamos a Deus, as prisões espirituais elas são quebradas, as portas se abrem, o mal cai por terra e as pessoas são livres e são salvas. Amém? Esse foi o texto de hoje, né? Atos capítulo 16. Fiquem com Deus, fiquem na paz e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?